Olá! Hoje o papo é sobre um procedimento de imagem que, embora possa soar um pouco intimidador, é uma ferramenta de diagnóstico incrivelmente poderosa, o enema opaco. Vamos entender direitinho como ele funciona e por que ele é tão importante. Para a gente não se perder, vamos seguir a jornada do paciente em 5 partes, tá bem? A gente começa entendendo o que é o exame, passa pela preparação, pelo procedimento em si e depois vamos dar uma espiada no que as imagens revelam. E, por fim, os cuidados que vêm depois. É um roteiro completo, do início ao fim. Então vamos lá, começando pelo básico. Afinal, o que é exatamente um enema opaco? E por que um médico solicitaria um exame desses para investigar a saúde digestiva? Olha, o ponto principal é o seguinte: sem um agente de contraste, o nosso intestino seria praticamente invisível num raio-x comum. O bário, que é o contraste usado aqui, ele preenche o órgão e basicamente cria um molde super nítido do seu interior. E é isso que permite aos médicos inspecionar cada curvinha e cada detalhe da estrutura. Certo, agora a gente entra na primeira fase dessa jornada, a preparação. Pode não ser a parte mais glamourosa, eu sei, mas olha, essa etapa é absolutamente fundamental para garantir que os resultados do diagnóstico sejam precisos de verdade. E aqui não tem meio termo. Para que as imagens fiquem perfeitas, o cólon precisa estar totalmente limpo. Qualquer resíduo pode criar sombras, atrapalhar a visualização e, no fim das contas, comprometer todo o diagnóstico. E o preparo é um processo de alguns dias, tudo muito bem planejado. Começam os 2 dias antes com uma dieta mais restrita. Depois, na véspera, a coisa aperta. É só líquido. Aí entram os laxantes para garantir aquela limpeza completa e, nas horas finais, jejum absoluto. É o arremate final da preparação. E essa citação de um profissional de radiologia resume tudo, né? A presença de qualquer resíduo pode criar imagens falsas ou, pior, esconder problemas reais. E aí o exame se torna inconclusivo. Aqui dá para ter uma ideia real das instruções que um paciente recebe. Repara como é tudo detalhadinho, com horários certinhos para cada etapa da dieta e da medicação. Isso só reforça o quanto esse processo de preparação é levado a sério para garantir um resultado confiável. Com a preparação concluída, chegamos ao segundo ato, o exame em si. Embora a ideia possa parecer desconfortável, é muito importante saber que é um procedimento conduzido por uma equipe médica focada, profissional e super experiente. Uma informação que ajuda a gerenciar as expectativas é a duração. O exame em si é relativamente rápido, viu? Leva em média de 30 a 45 minutos do início ao fim. Vamos detalhar esse passo a passo. Primeiro, é feito um raio-x inicial, o chamado piloto, só para confirmar se a limpeza do intestino foi bem sucedida. Depois, um tubo fininho e lubrificado é inserido para administrar o contraste. O radiologista acompanha o preenchimento em tempo real no monitor, um processo chamado fluoroscopia, que é como se fosse um raio-x em vídeo, sabe? A pessoa é orientada a mudar de posição para que o contraste se espalhe por todo o canto. E quando todas as imagens necessárias são feitas, o tubo é retirado. É super natural que o procedimento possa gerar uma sensação de desconforto. No entanto, é fundamental saber que a equipe médica está totalmente focada em 2 objetivos: garantir o máximo de conforto possível e obter imagens de diagnóstico da mais alta qualidade. Existem 2 técnicas principais para esse exame. No contraste simples, só o bário é usado para preencher e delinear o intestino, o que é ótimo para ver o formato geral. Já no duplo contraste, tem uma segunda etapa. Depois do bário, injeta-se ar. Esse ar expande o cólon e empurra o bário contra as paredes, criando uma camada fininha que revela detalhes muito mais sutis da mucosa, como pólipos ou pequenas inflamações. E agora, o momento da verdade, o grande final, a análise das imagens. É aqui que todo o processo de preparação e execução se traduz em respostas diagnósticas claras. E esta imagem aqui ilustra perfeitamente o resultado. O bário, em branco, adere às paredes do intestino, enquanto o ar, em preto, expande o órgão. Esse contraste entre o preto e o branco permite ao médico enxergar com uma clareza impressionante o revestimento interno do cólon. A capacidade de diagnóstico desse exame é surpreendente. Ele pode identificar desde condições como diverticulite e pólipos até doenças inflamatórias crônicas, como a doença de Crohn. E mais, é crucial para detectar tumores, obstruções e outras anomalias na estrutura. É uma ferramenta de investigação completíssima. Para tornar isso mais concreto, vamos ver um sinal de diagnóstico clássico, o sinal da maçã mordida.
Quando um tumor cresce de forma circular no intestino, ele aperta a passagem, e o contraste que passa por essa área estreitinha cria uma imagem que se parece muito com uma maçã mordida dos dois lados. É um indicativo visual muito forte. Finalmente, vamos falar sobre o que acontece depois que o exame termina, concluindo a nossa jornada com os cuidados e as orientações pós-procedimento. Depois do exame, o cuidado mais importante é beber muita, mas muita água. Isso ajuda a eliminar completamente o bário do organismo, que pode causar constipação se não for expelido. E é normal que as fezes fiquem esbranquiçadas por 1 ou 2 dias. Fora essa recomendação, a rotina pode ser retomada quase que imediatamente. Embora as complicações sejam muito raras, é importante ficar de olho em alguns sinais de alerta, como dor abdominal forte, febre ou a incapacidade de evacuar por mais de 2 dias. Se algum desses sintomas aparecer, a orientação é procurar atendimento médico. E a gente termina com essa reflexão: o enema opaco, apesar de ser um procedimento mais antigo, continua sendo uma ferramenta de diagnóstico essencial. Para muitas pessoas, ele pode conter a chave para desvendar problemas digestivos complexos, sendo o primeiro passo em um passo fundamental no caminho para o tratamento e a recuperação da saúde.